How often does this happen? Um, Going after the same girl? Not as often as you think, actually. Really? No. No, we usually have different types. Art e Patrick, dois amigos de longa data, isso literalmente desde a infância, decidem seguir a mesma profissão. E um pouco antes deles se profissionalizarem como tenistas e seguirem as suas carreiras tão sonhadas, eles acabam por conhecer uma estrela em exceção no mundo dos esportes, especificamente no ténis também, chamada Tisha. Tisha, ela basicamente é uma marca do ténis universitário, porque ela ganha competições, ela tem performances maravilhosas. E eles acabam por tentar se aproximar cada vez dela, isso com jeitos diferentes. O Patrick é mais extrovertido e o Art é um pouco mais introvertido, mais inseguro. E de formas diferentes a tentarem chegar até ela juntos, eles acabam por meter a amizade em risco, isso porque cada um vai tentar de formas diferentes chamar a atenção dessa bela rapariga. Mas será mesmo que uma rapariga é capaz de destruir a amizade de dois amigos de tão longa data assim? Será mesmo possível isso acontecer? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Diana e este é o Sim, onde nós falamos sobre cinema pelo menos 3 vezes por semana e hoje nós vamos falar sobre o filme Challenge, ou Rivais em tradução português, e é um filme lançado agora em 2024, interpretado por Zendaya, por Mike Faist e por John O'Connor. Zendaya faz o papel da Tisha, ou Tash, dependendo da forma que se pronuncia. Eu vou pronunciar Tisha, eu acho que é realmente assim que seria em português, né? Mike faz o papel do Art e o John faz o papel do Patrick. Esse é basicamente o elenco principal. A história começa basicamente quando eles eram bem jovens, antes de se profissionalizarem, aí entre o intermédio do que seria basicamente o desporto na fase júnior para o sénior. O Art e o Patrick, eles estão basicamente quase 6 meses a 1 ano de se profissionalizar e eles estão nos jogos finais. Eles eram considerados irmãos, não só por crescerem juntos e estarem muito tempo juntos, mas também nos desportos, porque eles formavam uma belíssima equipa e eles estavam sempre juntos, isso das diferentes formas, de diferentes artimanhas. Eles criavam um cenário todo durante os jogos e eles tinham técnicas individuais que completavam uma a outra e juntos eles formavam uma equipa maravilhosa. Já a Tisha, ela jogava totalmente sozinha, mas ela tinha uma performance também incrível. Ela era literalmente o astro naquele momento para quem ainda não era um tenista profissional. Eles acabam por se conhecer em um jogo da Tisha, em que ela faz uma performance incrível que chama a atenção deles de forma na hora, tipo, é ela, e eles dois ficam extremamente excitados a ver ela jogar. E na festa de comemoração, isso representada pela Nike, se não me engano, eles acabam por tentar falar com ela, chamar atenção, ter aí uns rolês e tal, até que eles acabam por chamar ela à noite para ir ao quarto deles. Eles pensam que ela não vai e tal, mas ela acaba por aparecer e rola uma tensão aí toda mais íntima, uma tensão assim mais sexual entre eles. E acaba por não acontecer nada. Tempo vai, tempo volta. A Tisha começa a namorar com o Patrick. Só que o Art não está muito confortável com essa história porque ele também gosta dela. Só que o Patrick acaba por ver toda essa situação de uma forma bem... eu gosto que o meu amigo esteja a despertar-se por algo, gosto que ele esteja a lutar por algo, porque o Art tem essa performance toda mais acanhada, mais tímida, mais deixa estar, não gosto de confronto e tal. E por ele estar atrás da Tisha e mostrar as garras de fora, o Patrick sente-se orgulhoso disso e ele não se sente ameaçado por Art. Só que a relação dele e da Tisha é bem conturbada, porque ela quer fazer dele o melhor jogador, já que ela está a ser uma das melhores, e ele não recebe bem o momento dos elogios, porque ela tem que falar toda hora de trabalho. Sabe aquela pessoa que gosta de falar de trabalho a toda hora? Então é basicamente isso. Ela está focada no seu desempenho pessoal e ela provavelmente esperava isso do companheiro.
Só que o Patrick, ele só queria aproveitar a vida, seguir em frente e tal. E eles acabam por ter uma discussão muito grave. Um pouco antes de um jogo da Tisha. E esse jogo da Tisha aconteceu e ele não estava lá para ver o Patrick. E ela se lesionou. E quem estava lá? O Ward. E lá tempo vai, tempo vem, eles acabam por não se falar mais. Ela acaba por se afastar daqueles campos de treino, daquele cenário todo, daquela cidade. Quando ela volta, ela é treinadora profissional da rival dela, da ex-rival dela na época, uma rapariga que jogou com ela, que perdia, que era uma perdedora, que supostamente era racista, lá tem toda uma situação. Ela ficou treinadora profissional dela e isso acaba por ser meio que a profissão dela depois de se lesionar. Ela acaba por reencontrar o Art e conversa vai, conversa vem. Ele acaba por oferecer o cargo de treinadora dele. Ela aceita, eles começam um relacionamento. Só que o Art e o Patrick, desde aquela época, eles já não se falam. Desde a lesão da Tisha, eles se afastaram, literalmente. Ninguém pediu desculpa a ninguém, ninguém conversou com ninguém e tudo mais. E como a Tisha virou meio que professora, treinadora do Art, a relação deles começou a se aproximar, o amor voltou a acender, eles voltaram meio que a ficar juntos, eles se casaram, tiveram uma filha e construíram meio que um império. Só que nessa jornada tem sempre um empecilho que é o Art, ele já não sente a vontade de jogar por jogar, ele joga mesmo por obrigação, porque a Tisha não lhe deixa viver a vida normalmente, não lhe deixa, seguir a vida dele, se aposentar e tudo mais. Ela quer que ele continue a jogar para ser o melhor. E nisso, eles ficam nesse clima, não que o relacionamento deles seja abusivo, mas que tem essa tensão de manipulação à volta. Já o Art, ele basicamente não fez nada, ele não conseguiu ser um jogador que constrói o império, ele ficou um jogador profissional de baixa categoria, literalmente, sem dinheiro, vivendo no carro e coisas assim, né? A diferença dos dois. E no final acaba por ter um jogo que teria um prémio com um dinheiro, e por isso o Patrick vai lá para jogar. E também é um campeonato em que basicamente o Art poderia meio que refazer a sua fama, poderia ser considerado grande Art antes de finalmente se aposentar. E chega um momento em que o Art e o Patrick vão ter que jogar entre eles, né? Eles vão ganhando lá os joguinhos e até que eles chegam às finais e eles têm que competir entre si. Imaginem só, amigos que não se falam há quase uma década e eles voltam a se ver num campo e tem disso. Então o que a Tisha faz? O Patrick procura a Tisha para que ela desista do Art e treine ele para ele ganhar. Só que ela diz, não, eu jamais, não sei o que, depois do que tu fizeste, depois de não sei o que e tal. E eles lá vão tendo uma discussão sobre verdades que acaba por trazer uns sentimentos à volta. No final, nós vemos que a Tisha acabou por dormir com o Art e tudo mais e tal, para ele poder deixar o Art ganhar. Só que no meio do jogo existe uma reviravolta que é basicamente um segredo entre eles. Quando o Patrick namorava com a Tisha, eles tinham um código para dizer quando o Patrick dormiu com a Tisha, né? Ficou com ela, transou, teve lá as suas intimidades com ela. E nesse jogo, vai e vem, na terceira rodada, se não me engano, na quarta, o Patrick, antes de lançar a bola, ele faz esse símbolo, né? Tipo, ele meio que faz o sinal que eles usavam quando eles eram mais novos para representar que ele teve lá as intimidades, que ele ficou com a Tisha. O Art percebe e ele fica incrédulo, ele fica tipo, sério isso? E o jogo começa a ter uma rivalidade gigante mesmo. Tipo, é um jogo que câmera vai, câmera vem, bola vai, bola vem. E o filme termina ali. E na emoção
de que o Art realmente se desprendeu do medo e teve a adrenalina finalmente do jogo. E ele confrontou literalmente o seu melhor amigo, que em algum momento ficou o seu rival. Esse é basicamente o contexto geral do filme. O filme tem uma fotografia belíssima, tem uma coloração linda, literalmente ele traz aquela aura um pouco de alguns anos atrás e traz uma emoção toda desportiva mesmo. Tu sentes a adrenalina, tu sentes o calor do momento dos personagens ao apresentarem aquele filme. É um filme de 2 horas e pouco, mas o filme em si é de 1h40 provavelmente. Tem atuações maravilhosas. O trio, né? A Tisha, que é interpretada por Zendaya, o Art, que é interpretado pelo Mike, e o Patrick, que é interpretado pelo Josh, são atores maravilhosos. Eles trouxeram um trio amoroso sensacional, muito bom. O roteiro do filme também foi muito dinâmico. Contando assim parece que não, mas o filme é muito dinâmico, tem uma trilha sonora muito intrigante. Nós passamos a conhecer os personagens e, além de conhecer os personagens, nós nos relacionamos com os personagens, nós entendemos o que cada um pensa, mas ao mesmo tempo nós ficamos um pouco distantes da Tisha. Isso porque nós não percebemos se ela faz as coisas porque ela é oportunista, se ela faz as coisas porque ela é manipuladora, mas nós meio que temos referências disso. Nós nos colocamos em certas situações, ou o filme nos coloca em certas situações, que nós acabamos por entender um pouco do lado dela e entender que ela tinha tanta sede de vencer que, como ela foi lesionada, ela teve que usar essa sede nos outros. Então ela tinha mesmo que seduzir e mesmo que manipular a situação toda. Mas isso criou toda uma situação. E no final do dia, ela foi uma destruidora de lares. Sim, ela não queria ser, no princípio tem referências a isso, mas é uma história engraçada, é uma história íntima, né? Porque lá tem algumas coisas explícitas, não tem nada explícito, se bem explícito, mas tem situações assim mais sexys da Zendaya, nunca jamais vistas. Mas o filme todo é um filme maravilhoso, muito intrigante, muito dinâmico, muito bem apresentado, muito bem elaborado, muito bem feito. Traz muito, remete muito àquela ideia de que quando tu brincas de eu quero, eu não quero, isso pode ter consequências muito grandes. Então é um filme que eu recomendo muito. Ele está disponível para assistir em sites de pirataria, se não me engano, e também em sites de baixar filmes livres, né, como o Y.TS e tudo mais. Sei que ainda não está disponível nos cinemas, não sei ao todo, mas aqui já está disponível nos cinemas. Então é um filme que eu recomendo muito. Tem uma trilha sonora linda, os letterings que vão passando são lindos. Uma coisa que eu amei muito nesse filme é o movimento de câmera. A câmera que vai com a bola e volta, que faz meio com 360, que faz um zoom out, um zoom out. É maravilhoso porque parece mesmo que é o teu olhar, que tu vais te posicionar para alguém, depois voltas e a bola, e vai e vem o suor dos jogadores, a raquete de ténis. Foi um movimento de câmera muito interessante, muito bom e muito apelativo. E funcionou super bem. Essa é a minha recomendação. Espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários se já assistiram. E em breve traremos mais e mais filmes, tá bom?